Parasino Podcast, nosso 34º episódio, o segundo da segunda temporada, hoje com o nosso amigo Matheus Farias. Seja bem-vindo ao Parasino Podcast. E aqui a gente costuma brincar, né? Quem é Matheus, da onde veio, de onde é, contar um pouco da sua história e vamos falar de negócio também, gestão e empreendedorismo. Maravilha. Obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou o Matheus, 33 anos, amazonense, filho de pais nordestinos, mas nascido e criado aqui em Manaus. Casado, pai de 3 filhos e esposa grávida. Que maravilha! Vim falar um pouquinho da Axel, né? A Axel é uma aceleradora de negócios que a gente fundou recentemente. A gente fundou em janeiro de 2022, é um negócio bem jovem, mas que carrega já bastante experiência, não só pelo seu quadro, mas também pela presença do Dr. Átila Denis, que foi o idealizador, que fundou tudo isso, né? Legal. Muito se discute sobre a Amazônia, muito se fala sobre a Amazônia, mas poucos amazônidas falam sobre a Amazônia ou estão nessas mesas onde estão se discutindo essas políticas públicas, onde estão se discutindo esses investimentos. E a Axel, ela nasce justamente para tentar desenvolver e acelerar negócios envolvidos com a bioeconomia. Então, quando a gente fala uma aceleradora de negócios, a gente sempre pensa em startups de tecnologia, Waze, Instagram, Meta, né, enfim. Mas a Axel, diferentemente disso, é uma aceleradora de base biotecnológica. Bacana, cara. Diferente, né? Diferente. Quebra todos os pensamentos de todo mundo. Esquece. Você pensou que era uma coisa, esquece que é outra. Ele vai falar sobre isso aqui. Então é exatamente isso. A gente nasce para tentar desenvolver, fomentar pequenos negócios, pequenas ideias, empreendedores, inovadores, que desenvolvam produtos a partir da bioeconomia. Então pode ser um alimento, pode ser um fármaco, pode ser um cosmético, né, um fitoterápico, mas desde que atuando com as tecnologias da floresta, desenvolvendo o nosso bioma. A gente acredita muito, né, que assim, incute-se na cabeça do ribeirinho, das pequenas comunidades, a gente tenta colocar muito a questão da preservação, mas é muito complicado a gente falar de preservação com o IDH que eles vivem, né? O IDH afastado dos nossos grandes centros, quando a gente vai para o interior, ele é muito baixo. Então, como é que a gente vai cobrar dessa população um sentimento que a gente tem aqui de preservar? A gente quer muito que se preserve. Então, aí vem a ideia de criar empresas como a Arabu, que eu vou falar um pouquinho. A Arabu é uma de nossas startups, né, que desenvolve um chocolate a partir da Amazônia. A Arabu, ela trabalha com um chocolate oriundo de um cacau selvagem. Cacau selvagem é como a gente chama o cacau, no interior chama-se filho do mato, mas é o cacau basicamente que nunca foi plantado, é um cacau de extrativismo, é o cacau que está lá. E aí a gente consegue gerar um valor agregado com um produto de qualidade, com a floresta em pé. Legal. Então, primeiro a gente tenta estruturar um projeto desse, né? Estruturando esse projeto, ele é economicamente viável, ele gera um impacto econômico nessa comunidade, e aí sim a gente consegue falar de preservação. Porque essa comunidade que vai passar a proteger os pés de cacau. Caramba, que história, né? Então, vamos começar devagarinho. Vamos devagar. Vamos lá. Antes de Axel, antes de Arabu, tudo isso aí, Matheus passou e se desenvolveu por onde? Né? Aí pra gente poder entender essa parte da história. E depois disso a gente aprofunda na Axel, na questão da aceleradora, que você pensou uma coisa e não é, e vai aprender hoje. Matheus vem para contar pra gente tudo isso aí. E aí a gente entra na Axel, depois entra mais profundo na Arabu. Então, vamos falar, o Matheus passou por onde antes de chegar na Axel? Perfeito. Tem uma história, a gente sempre tem uma história, né? Eu estudei em Manaus, sou oriundo do CIEC, falecido CIEC, uma pena, né? Mas foi uma grande escola, uma grande formação aí para muitos da nossa geração, principalmente na parte esportiva, acho que... Carrego comigo ainda esse DNA de atleta. Eu vi. Foi de corrida recentemente, aí tava correndo, o cara tá atleta. O CIEC estimulava muito essa parte, né? Eu com 16 anos eu fui morar em Natal, meus pais são de Natal.
Eu fui fazer vestibular lá. Gostava muito de biologia, enfim. E tinha o sonho de estudar biologia marinha. E acabei ingressando no curso lá chamado Aquicultura. A gente tem um curso semelhante aqui, seria aqui a piscicultura, mas a piscicultura é voltada somente para peixe, para pescados e ainda mais aqui no caso, os pescados de água doce. A aquicultura é algo mais abrangente, lá tem um foco muito grande para carcinicultura, que é a produção de camarão, que é o que movimenta bem a economia, enfim, é um dos maiores produtores de camarão do Brasil e tal. Isso estava na moda na época, eu tinha esse viés biólogo na cabeça. Partiu. Acabei entrando lá, apesar de ser filho de engenheiro, mas acabei entrando. E meus pais sempre continuaram aqui e eu morava com meu tio acabou falecendo no meu primeiro período de faculdade. Um pouco antes de começar o primeiro período, na verdade já estava no terceiro ano, ele faleceu, ainda entrei no vestibular, cheguei a cursar um primeiro período na FRN, meu tio faleceu. E aí eu acabei, o sonho acabou, minha mãe volta, não tem para onde correr, era muito jovem, voltei. Muito novo para estar solto aí. Voltei para Manaus e aí eu tive a surpresa eu estava com a documentação vencida para o serviço militar. Eu acabei entrando na faculdade antes de completar 18, então não foi cobrado na minha matrícula. Quando eu voltei a Manaus, eu estava com a situação vencida ali para tirar a documentação, para ingressar em um novo curso. E aí eu fui regularizar a minha situação militar. Quando eu fui me apresentei já como universitário, porque eu já tinha realmente uma matrícula na FRN. E aí eu fui selecionado para um processo seletivo aqui que é exclusivo para universitários, que é chamado de NPOR. Bom pra caramba. O Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E o meu pai morava num condomínio que o Michel morava. O Michel era meu vizinho por parte de pai, né? Quando eu ia passar finais de semana com meu pai, eu tinha muito contato com o Michel. E o Michel passou por esse processo. Sim. E aí, num final de semana lá, o Michel me botaram num processo aqui, cara, que eu não sei pra onde correr. Que porra é essa? Você viu exército, bicho? Tem um perfil nenhum. Aí ele, cara, vai que é bom. Tu vai se formar, tu vai ser tenente, o proposta salarial é interessante, dá uma olhada com calma. E aí, em paralelo a isso, eu conheci a minha esposa, hoje a atual minha esposa, e ela era oriunda do Colégio Militar. Outra que empurrou, vai. E aí ela já estava cursando Direito na UFAM, e ela, cara, tu não tem noção o quanto meus amigos de colégio tentaram, e isso é muito bom, é um período de formação até curto, é um ano de formação, você já é promovida a oficial e tal, só que o número de vagas é pequeno, enfim. Aí eu meti a cara e foram 8 anos de exército. Caramba. Passei 8 anos, saí como primeiro tenente. Legal pra caramba. E aqui existem 2 cursos de formação, um curso de formação de combatente e um curso de formação mais administrativo, que é chamado de intendência. Eu acabei seguindo o curso de formação administrativa, então eu tive, apesar de ter atuado dentro do Exército, foram 8 anos de serviço, praticamente de administração de serviço público. Então eu atuei como chefe da seção de aquisição de licitações e contratos, atuei como chefe do rancho, que é a parte alimentar do batalhão que cuida da parte, então, desde a aquisição, condicionamento, cocção dos alimentos, controle de qualidade, né? Atuei em parte de setor financeiro. Então, foi uma escola surreal administrativa. Você tinha uma empresa para administrar ali. É multinacional, não é multinacional, mas a nível nacional. Com filial no Brasil inteiro. E isso também me trouxe um olhar muito forte para o interior do estado. Tive a oportunidade de dar uma volta aí na Amazônia pelo Exército, de conhecer alguns municípios, de participar de algumas operações. Então, isso me trouxe também, começou a me acender um pouco mais esse interesse pela economia da Amazônia, né? E, em paralelo, uma escola de administração, enfim, né? Tudo que a gente sabe hoje de administração, os livros antigos, a gente remete muito à administração militar, né? Tudo começa na administração militar, das estruturas organizacionais de empresas, né? Até a própria engenharia, né? Por isso que chama-se engenharia civil, porque era engenharia que não era engenharia militar, só existia essa engenharia militar.
Então eu tive a oportunidade, foi uma escola e tanto. E durante esse processo eu ingressei no curso de engenharia civil e ao sair do exército saí como engenheiro formado, engenheiro se vira hoje, não mais civil, mas engenheiro se vira. Eu acabei não atuando, até pela demanda que o exército, né, tinha. Mas fiz muitos cursos administrativos de gestão pública, de gestão financeira, né, dentro do meio acadêmico, militar, né? A gente está sempre fazendo curso lá dentro. Então, assim, formação e primeiro emprego foi basicamente isso, né? Saí de lá em 2019. E aí, quando eu saí do Exército, a gente teve no governo passado, né, uma administração que tiveram muitos militares na gestão. E quando eu saí no Exército, Bolsonaro tinha acabado de assumir. E um comandante, meu primeiro comandante, assumiu uma cadeira na SUFRAMA, assumiu uma superintendência lá, que tinha gestão do CBA, que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Uhum. E aí o coronel me convidou, fez esse convite, e aí eu tive a oportunidade de atuar no CBA, então, assim, ato contínuo, saiu do Exército. Já veio para a tua área de novo, que você gostava na infância. Na infância, e, tive a oportunidade de trabalhar no CBA, aí conheci algumas pessoas bem incríveis lá dentro, algumas pesquisas bem incríveis também. Enfim, eu acho que aí essa base ali, a saída do CBA, foi o que consolidou mesmo a ideia, o surgimento, a necessidade de criar a aceleradora, né? E aí dentro do CBA eu vi diversas pesquisas que você, enfim... Assim, dentro do CBA tem muita pesquisa boa, mas é pouco divulgada, né? Então, exatamente. É pouco divulgado, é pouco explorado pelas pessoas ali. Deveria ser um pouquinho mais, né? Vamos buscar aí, de repente, traz alguém para falar no Cara, eu vou te dizer que isso está muito perto de ser resolvido. A gente, quando eu entrei no CBA, existia um desafio muito grande, que o CBA, ao ser criado, ele não foi criado com uma autarquia, com uma estrutura que fosse autônoma, né? Tivesse uma autonomia administrativa jurídica. Não tem uma pessoa jurídica, não existe um CNPJ do CBA, por exemplo. Ele não é um órgão. Sim. Ele foi criado como uma seção da SUFRAMA. Então ele está embaixo da SUFRAMA. E aí por um tempo ele foi passado para o MDIC, o MDIC administrava, depois voltou para a SUFRAMA, depois voltou para o MDIC. E quando eu estive lá, a gente estava com esse desafio, encabeçado e liderado pelo Fábio Calderaro, que é economista muito qualificado, que a gente tem aqui no Amazonas. Um cara que foi do Exército, mas era oficial de carreira e abandonou a carreira pela carreira econômica. Então, assim, foi da Faria Lima mesmo, ajudou a fundar corretoras como a Ágora, que foi comprada pelo Bradesco. Caramba. É um cara que realmente tem conhecimento técnico de mercado. E era ele que, inclusive, foi nomeado para isso, né? E assim, a dificuldade era essa, como criar um CNPJ. Para você criar uma autarquia hoje, que a prova é Brasília. Então, você tem que ir para o Congresso tem que votar para criar um novo órgão público. E porque isso envolve INSS, vai envolver concurso público, envolve uma série de... Todo o processo certinho, né? Todo que o protocolo demanda ali. Tem que estar atrelado à lei orçamentária, a gente, né, escutando muito falar agora de lei orçamentária, né, o arcabouço fiscal, enfim, tem que estar atrelado a esse planejamento orçamentário, então é muito complexo. E aí o Fábio teve uma ideia muito boa, uma estratégia de fazer um certame, fazer um chamamento público para uma instituição do terceiro setor administrar o CBA. Então, instituições que tenham expertise com esse tipo de investimento, com esse tipo de pesquisa, poderiam administrar o CBA. A SUFRAMA sai de cena, e aí ali ele passa a ser administrado por uma instituição do terceiro setor. Quem acabou ganhando esse certame, foi feito esse processo, foi aprovado, esse processo foi todo feito por Brasília, foi aprovado, e quem ganhou foi a nossa fundação aqui da UEA, a FUEA, que hoje administra o CBA.
Eu tô te falando assim, coisa de 3, 4 meses, tá? Isso é bem recente. Pô, que legal. E qual que era o grande problema que engessava o CBA? O CBA, por não ter autonomia administrativa, o CBA, ele não conseguia assinar um contrato. Então, vamos lá, o Parazinho tem uma demanda de fazer um cabo que, ao invés de ser coberto por um plástico comum, eu quero um bioplástico, eu quero um plástico, sei lá, uma borracha de seringueira, mas que aguente aquecimento, porque meu cabo dissipa energia, enfim. Eu preciso de uma pesquisa nessa linha para começar a utilizar um insumo do bioma amazônico. Eu, CBA, não tinha condições de celebrar um contrato contigo, porque eu não tinha uma personalidade jurídica, eu não tinha autonomia jurídica para fazer isso. Caramba. Então, hoje, você celebra através de FUEA. Então, você vai lá na FUEA, com o diretor da FUEA, que não vou me recordar o nome, mas chega lá, olha, eu quero uma pesquisa, tem um investimento para isso, quero uma pesquisa, o cara está assinado. Então, isso foi uma solução na época que deu certo. Eu não participei desse processo, já tinha saído, né? Foi um processo longo, duradouro para resolver isso, mas assim, foi tem que dar um mérito aqui para o Fábio, que realmente foi um trabalho muito bem feito. Então, muita gente chama o CBA de elefante branco, mas poucas pessoas conhecem realmente a história de... A fundo o que é o CBA está fazendo ali. Né? O que aconteceu, enfim. E aí, hoje, o CBA está totalmente aberto a receber investimentos. Mas, enfim, voltando. Eu saí do CBA de forma resumida. No CBA foi onde eu me identifiquei bastante com a biotecnologia, com a bioeconomia. Foi onde eu percebi realmente que existem muitos fundos, existem muitos investidores ávidos a investir em soluções na Amazônia e existem poucos projetos. Essa é a verdade. Não falta recurso hoje, não falta investidor para a Amazônia. O que falta são projetos que ficam de pé, são projetos que podem ser auditados com governança, compliance, com os níveis de exigência que o mercado quer, que não são aprovados. Essa que é a realidade. O pessoal brinca, né? E é assim, você tem tanta coisa para ser feito, mas não tem... vou criar só um projeto qualquer que vai ser aprovado, vai atrás de fundo e tal, mas não dá continuidade. Rafa, são poucas empresas que vão para isso, né? Que fazem o correto. Só para te dar um número, nós fomos criados em 2022. A gente está em 2024. Nós temos 35 projetos iguais a esse na mesa. 35 projetos. Caramba. 35 projetos. E assim, a gente deu fechando a porta, porque não cabe mais. E se eu pudesse abrir, eu abria mais. Nós, inclusive, abrimos no nosso site uma chamada agora, recentemente, que na verdade é a chamada da AMAS. Nós somos sócios da AMAS também. Mas, assim, investimento tem. E a chamada da AMAS, o cheque mínimo que a gente está dando para os projetos iniciarem é de 400 mil. São investimentos iniciais de no mínimo 400 mil reais. Aí, você que está aí. Está na mão com um projeto bom para desenvolver. Desde que envolva a bioeconomia. Tudo na parte de bio, que tem a bio. Que tem a bio, exatamente. Pronto. Exatamente. E aí é onde entra a Axel, É onde entra a Axel. A gente entra para estruturar, né, para administrar, para dar uma robustez para o negócio. Vamos lá, né? Aqui trazer um exemplo. A gente nasceu e se criou aqui em Manaus comendo bala de cupuaçu e castanha. Dúvidas que esse produto é bom? Alguém tem dúvida disso? A gente precisa testar esse produto no mercado? Não, isso aí esquece. Não precisa. Nosso cupuaçu harmoniza muito bem com chocolate, nossa castanha. Isso está testado, isso está validado. Agora, a gente precisa dar um nome mais bonito para isso. A gente precisa dar uma roupagem mais interessante. A gente precisa colocar uma nomenclatura ou uma comunicação que consiga conversar com o mercado externo. Né? Então, a Uarabu ela nasce basicamente com esse conceito de resgatar a cultura do cultivo do cacau na Amazônia. O cacau ele é um fruto amazônico, exatamente como o açaí e o cupuaçu. Quando a gente fala de açaí e cupuaçu, todo mundo, Guaraná, Amazônia. Aí fala de cacau, aí... Não, Bahia, África, não sei... Não. O cacau é amazônico tanto quanto o açaí e o cupuaçu. Caramba. Só a título de conhecimento. O cacau ele é um primo irmão do cupuaçu. Né? Ele tem uma genealogia, o avô em comum. Então ele é como se fosse um primo de primeiro grau. Tem o mesmo avô. A diferença é que o cacau ele é uma planta que prefere um pouco mais de áreas alagadas, igapós,
matas ciliares, beiras de rio, e o cupuaçu ele prefere um pouco mais de terra firme. Só que com base nesse fator genético, nessa semelhança que existe, a Embrapa conseguiu desenvolver um cacau de terra firme. Então o cacau hoje da Bahia é um cacau que foi desenvolvido para a Bahia. O verdadeiro cacau está aqui. Teve a mudança genética. Exatamente. A Embrapa tem muita tecnologia. Sim. A Embrapa é a força motriz do nosso agro. E é isso, entendeu? Então, assim, por isso que a gente coloca, né, sempre explora esse termo de cacau selvagem. É porque realmente, quando a gente fala de um fruto que passou por um processo, sei lá, de certificação orgânica, a gente está falando de um fruto que foi concebido pela menor intervenção humana possível. Mas foi por intervenção humana, ele foi plantado ali e tal. E quando a gente fala de um fruto que a gente colheu direto da natureza, foi zero intervenção humana. Ao invés de intervenção humana, foi intervenção da natureza. Caramba. Como é que a gente chama isso? É além do orgânico. E aí veio o selvagem. Vem o cacau selvagem. Então, vem a ideia de explorar mais esse nome do cacau selvagem. E eu vou além. Cara, muitos dos nossos insumos são assim, se tu dobrar a esquina e for tomar um açaí ali, é um açaí que foi dessas condições. Ou se tu for ali tomar um picolé de buriti da massa, é um buriti que são dessas condições. Entendeu? E por que a gente não explora isso? Então, é um pouco esse trabalho, esse refino que a gente tenta dar para as empresas. Né? De trazer um pouco mais esse olhar mais crítico, de trazer um olhar mais comercial. Né? Outro ponto também é que a gente tem um sócio fundador, que é o Dr. Átila Denis, que é um advogado de muita experiência na Amazônia. É um escritório de mais de 20 anos de atuação aqui na Amazônia. Ele muita experiência em Zona Franca de Manaus. Eu acho que hoje é uma das maiores autoridades em Zona Franca de Manaus, de conhecimento técnico tributário, é o escritório dele. E a gente consegue, então, trazer a presença de um empresário desse para dentro do nosso negócio. Então, quando eu pego um projeto pequeno, eu plugo nele uma estrutura administrativa, jurídica e contábil muito robusta. Porque eu trago a presença do Dr. Átila, eu trago o escritório do Dr. Átila para dar essa robustez. Né? Então, a gente está falando de um projeto que vira uma startup, mas quando a Axel entra, a gente, de repente, vira uma grande empresa e, às vezes, sem botar muito capital, só com muito trabalho, com muito serviço. Né? E aí a gente acaba enxergando, assim, não tanto a Axel, mas, assim, porra, que nem... Na minha concepção, tá? Na minha... o Matheus é da Uarabu. Não é o Matheus da Axel. Mas a minha concepção era assim, porra, a Uarabu, o que tá vindo a Axel agora? Não, é o contrário. Vem a Axel para nascer a Uarabu. Então... Mas isso é proposital. Isso é proposital. Assim, eu acho que o maior sucesso da gente como aceleradora é os nossos negócios serem maior que a gente. Isso. E aí hoje a Uarabu... Exatamente. Eu não preciso... É um trabalho de bastidor. Lógico, a gente não está fazendo nada escondido. Muito pelo contrário. Mas eu não posso ofuscar a empresa. Eu não estou vendendo chocolate. A Uarabu tá. Legal. Entendeu? E hoje a Uarabu tá a nível nacional ou tá só regional ainda? Como é que tá? Eu queria que você abrisse um pouquinho aqui. Meu presente aqui. Eu queria que você abrisse, que a gente fala um pouquinho da Uarabu. Vou abrir aqui, porque presente a gente abre logo, né? Não é um ovo de Páscoa. Eu ia trazer um ovo de Páscoa, eu fiquei pensando, cara, vou trazer um ovo de Páscoa. Ele vai pensar, mano, isso foi a sobra do... Mas não, a Páscoa foi super bem, inclusive. Eu vou fazer inveja pra vocês. Ó, eu tô com 4 formatos de Uarabu aqui. Acredito que seja cada um de um sabor. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Cacau selvagem. 40%. 40%. Uarabu, castanha do Brasil e açaí. Chocolate com castanha, né? É algo que a gente não precisa, né, comentar. Porém, é 52% de cacau. 52%, Legal. Meio amargo, né? Meio amargo, né? Vamos lá. Vou puxar outro aqui. Café robusto amazônico, 53% de cacau também. Ó. Esse aqui... Isso é legal. É um pouquinho mais forte? Como é que ele é? Não. Ele é bem suave. O café robusto é um café que se adaptou muito bem ao bioma amazônico, apesar de a gente não ter café na Amazônia. Mas o robusto amazônico ele se adaptou muito bem ao bioma da região de Rondônia e da região do sul do Amazonas, né, em Apuí. E esse é um café que vem de Apuí. É um café, então, por isso que a gente coloca esse nome. O robusto é um café tipo Conilon, né? E assim, só para você ter uma ideia, as últimas feiras, se vocês fizeram uma pesquisa, as últimas feiras do café de Belo Horizonte, que é uma das maiores feiras de café do mundo, os primeiros colocados foram de Rondônia, foi do Robusta, um Conilon amazônico. Bacana. Então a gente também explora esse insumo. E o outro aqui, eu acho que eu vou enrolar a língua um pouco, mas ele é fácil. É o Cumaru, Puxuri e Guaraná, né?
54% cacau. E esse aqui, Matheus? Diferente, né? Esse é bem especial. Esse chocolate, a gente já vai falar deles. Eu vou tentar fazer uma ordem cronológica aqui da Uarabu, mas... Legal. Porque esse aqui merece um momento só dele. Aqui, a gente... agora que eu percebi que eu não coloquei nenhum chocolate das aves, mas a nossa comunicação sempre a gente coloca aves da Amazônia. Legal. Para explorar um pouco também da nossa riqueza de fauna. Mas vamos lá. O que a gente transformou aqui, né, nessa empresa? Qual foi a ideia de trabalhar esse produto? Primeiro, tentar transformar realmente num produto que consiga chegar em qualquer prateleira, principalmente no mercado exterior. Então, o nível de exigência desse mercado é muito alto e a gente precisa de certificações para isso. Né? Então, vocês vão ver aqui à frente, tem uma certificação de orgânica. Né, uma certificação de orgânica brasileira. Ela está à frente porque essa embalagem é comercializada no Brasil e não fora, e as outras certificações vão estar aqui. Quando a embalagem é comercializada fora, a gente muda essa posição. Né? Então, nós fomos atrás das maiores certificações de orgânico no mundo, que é o Orgânicos do Brasil, é o selo USDA orgânico, que é o selo americano, e o selo Bio, que é o selo orgânico da União Europeia. Todos os 3 selos significam a mesma coisa, o chocolate orgânico. A diferença é o nível de exigência que eles cobram do insumo. Então, aqui a gente está falando de um alimento que é um composto, né? Existe uma composição alimentar aqui. Isso aqui não é um único insumo. Aqui tem manteiga de cacau, tem açúcar, né? No caso desse aqui tem açaí. Tudo que tem ali, né? Então, exatamente. E quando eles colocam a exigência, elas funcionam da seguinte forma. O Orgânico do Brasil ele exige que 70% dessa composição seja orgânico, 30% não precisa. Se 70% dessa composição for orgânico, eu já sou aprovado. Está aprovado. Quando eu vou no mercado americano, que é o selo USDA, ele já exige 95% que seja orgânico. Caramba. E quando eu vou para o selo Bio, que é o selo da União Europeia, é 100% orgânico. Então, a ideia foi certificar com maior nível de exigência, para, consequentemente, os outros seriam mais fáceis. E esse foi um grande feito que a gente conseguiu no ano de 2023, foi certificar o nosso chocolate como orgânico na União Europeia, que é o selo mais exigente do mercado hoje. 100%, né? Falar 100%, 100% orgânico. Cara, então, todo o chocolate nosso que vocês verem essa bandeirinha da União Europeia, significa que vocês estão consumindo um produto 100% orgânico. Ah, Matheus, nem todos vão ter. Nem todos vão ter. Porque a gente trabalha com insumos que são muito exóticos, como, por exemplo, o puxuri e o cumaru. O puxuri e o cumaru ele é oriundo de terras indígenas e às vezes eu não consigo certificar. Mas eu tenho certeza absoluta, eu garanto pra você, que há 30 anos atrás ninguém foi lá plantar. Eu lhe garanto que isso não foi plantado. Não tinha o tataravô de alguém lá cavando e plantando. Não tinha, tá? Pode ficar tranquilo que não tinha. Outro selo também bem interessante é o V-Label, é um selo vegano, todos os nossos chocolates eles são veganos, e aí também por uma questão de estratégia, de poder atingir um público que está mais um pouco preocupado com saudabilidade, e um público celíaco, né? E um público intolerante à lactose, e um público vegano, a gente optou por não atuar com leite de origem animal. Primeiro porque existe uma relação que a pecuária ela prejudica a Amazônia. Infelizmente, essa imagem, isso é uma imagem que o Brasil tem fora, né, no mercado internacional, embora ela não seja verdadeira ou ela não é realmente comprovada que a gente atrapalha. A gente tem realmente pecuaristas que atuam de forma realmente legal. Mas a gente tem muito trabalhador que atua de forma legal. Né? E às vezes por um pagam-se todos, mas enfim, a gente não quis correr esse risco, então a gente não decidiu utilizar nada que seja, a gente está falando de Amazônia, não seria interessante a gente ter um produto de origem de pecuária no nosso produto. Estou falando de estratégia de produto, tá? Não, show de bola. Então foi por conta dessa... isso foi um dos fatores. Segundo, porque o mercado do mercado vegano tem crescido muito. É um mercado que tem poucos produtos de qualidade. Então, quando você entra na esfera vegana, infelizmente tem poucos produtos de qualidade e é um público muito exigente. E poderia ter produtos muito, muito melhores
atuando no mercado vegano. Outro aspecto muito interessante, a gente consegue entrar no mercado de exigência do mundo árabe, que tem um ponto crítico muito forte para produtos de origem animal, principalmente leite. Então, quando eles consomem algum tipo de carne, eles não podem consumir leite juntos, os judeus. E os árabes, eles também não admitem, né, nenhum tipo de pigmentação artificial, e quando o produto é de origem animal tem que ter o selo de certificação deles halal, enfim. E, pelo incrível que pareça, o chocolate com leite de coco fica muito mais gostoso. Você vai provar e você vai me dizer, a cremosidade que o leite de coco entrega, então assim, são N fatores, fica mais caro, mas eu tenho um produto hoje que não tem lactose, que não tem glúten. Eu consigo facilmente entrar numa rede de farmácia, porque às vezes tem um público celíaco que está procurando um produto que possa, né, agradá-lo melhor. Então, por essa questão, nós não temos nenhum produto na nossa linha de origem animal. E aí a gente tirou o V-Label, tudo isso para contar o V-Label, mas porque não existia nenhum selo vegano no Brasil, que seja reconhecido fora. Então eu tive que abrir um CNPJ em Portugal. Caramba, foi de fora para dentro, foi? Foi de fora para dentro, para poder conseguir tirar esse selo. Por isso que eu estou falando muito sobre isso, porque deu realmente muito trabalho. Mas hoje o nosso produto é um produto vegano certificado internacionalmente. Não é o brasileiro que está dizendo que é vegano. Né? E esse ano, não está aqui ainda, nós tiramos o selo halal, que é o selo de padrão, condiz com os padrões alimentares da cultura árabe, e estamos no processo de retirar o caché, que é do judeu. Caraca, parabéns, a gente fica muito feliz, né, de ver todo esse desenvolvimento, né, na nossa região. É pouco explorado, né, muitas pessoas não entendem por que tem se feito na Amazônia, quanto que o pessoal tem investido na Amazônia para fazer essas transformações. A gente fica muito feliz e, assim, é uma aula que a gente pega aqui, então... Imagina. Pô, eu digo que cada podcast que eu gravo aqui, eu aprendo cada vez mais, né, então... Essa questão das certificações, de buscar fora, cara, eu fico muito feliz com isso. Parabéns para vocês por irem atrás, correr atrás disso tudo. Pô, vocês têm uma embalagem diferenciada, já conta também pra caramba, que acredito que o mercado exija esse tipo de embalagem de vocês, não é aquela tradicional. A forma de vocês tratarem, eu acho muito legal isso também. Meu filho tem intolerância à lactose, então ele vai se acabar no chocolate comigo. Olha, pode deixar, isso aí eu vou levar para ele. E o certificado orgânico, ele tem um valor comercial muito importante para a comunidade também. Aí a gente começa a falar de um outro lado, né, que é o lado de impacto. Beleza, o Arabu, você falou tudo isso, mas o que ela gera de impacto na comunidade? Então, só para você ter uma ideia, o cacau commodity hoje ele é comercializado a 9, 10, 12, 15 reais, depende da balança comercial, apesar de que subiu muito nos últimos anos, mas quando a gente começou era mais ou menos nessa faixa. E quando eu certifico esse produtor como orgânico, que o produto dele, que o cacau dele está orgânico pelo mercado americano, pela União Europeia, eu primeiro dou a oportunidade dele exportar essa matéria-prima, porque eu não tenho capacidade produtiva para absorver todo o cacau que ele produz. Então ele já consegue atingir um novo mercado onde a balança comercial é muito mais favorável. E segundo ponto, como ele é certificado como orgânico, a gente começa a entrar numa qualidade de cacau fino. E aí, só para você ter uma ideia, a gente sai de 9, 10, 12, 15 reais para 35 na largada. Então, esse produtor, hoje, só por a certificação que a gente fez com ele, ele saiu de 9, 12, 13, 14, 15 reais para 35 reais no quilo. E a gente não admite atravessadores na nossa cadeia. A gente chama isso de fair trade, como se fosse o fair play do futebol. Sim. É a negociação justa, é o fair trade. Então a gente compra direto desse produtor, a gente consegue fazer a aquisição direto, ele não tem atravessador pressionando ele. E aí a gente começa a mostrar o lado, né, de sustentável, o que realmente isso gera de preservação. A gente está falando de 154 famílias e 5 mil hectares de mata nativa. Eu estou falando de um projeto. A Arabu é uma empresa ainda relativamente pequena e olha o tamanho do impacto que ela gera. Quem não vai deixar derrubar esse cacau é esse cara, meu amigo. Eu quero ver alguém entrar lá agora, do cara que vendia 9 e agora vende a 35. Não. Então, aí sim a gente consegue... a segurança da floresta, meu irmão. Exatamente. Não tem mais... Aí não a tem gente... por que tirar isso. Exatamente, é isso. Esse é o nosso... Aí a gente consegue falar de preservação. É falar de preservação dando alternativa, beleza.
O cara não vai poder desmatar, mas o que ele vai poder fazer? Então a gente entrega uma solução. Vocês vêm com... toma lá da cá, né? Então, vamos lá, que eu posso te ajudar e você pode me ajudar. Não, e o mercado tem que responder também. O mercado tem que ter uma preocupação social de consumir um produto que ele tenha rastreabilidade, de onde ele está vindo, se é de mão de obra escrava, se ele está preservando, se não está preservando. Né? O público do Sudeste, o público europeu, cobra tanto isso da gente, a preservação. Mas beleza, vocês estão fazendo a parte de vocês, consumindo nossos insumos, porque agora eu tenho uma solução para ti. Eu tenho uma solução para você discutir a sustentabilidade da Amazônia. Então, vamos consumir nossos produtos. Né? E feiras internacionais, vocês têm participado muito, Matheus? Foi muito bom. Bora levar o Arabu para todo mundo. Muito Como bom. É que é? Essa assim gera um pouco da estratégia da empresa, né? Sim, então, exatamente. Para as feiras, a gente diz assim que feira ela é muito boa tanto para geração de relacionamento, quanto para novos negócios e até novos projetos. Né? Não, ideia, você traz ideia, você traz um monte de... Feira, eu acho que, enfim, a gente tem que estar sempre participando. Por isso que eu pedi uma aba exclusiva para esse chocolate. Então, no ano passado, né, em 2023, nós fomos a Natural Tech, a maior feira de produtos naturais e orgânicos da América Latina. Fica em São Paulo. E aí nós fizemos o lançamento nacional da Arabu, lá. E aí, para nossa surpresa... A feira tinha um concurso, existia um concurso na feira. A gente está falando de uma feira de quase 800 expositores, tá? Gigante, é uma feira gigante. Com multinacionais, enfim. A Ambev lançou uma cerveja sem glúten lá. Enfim, empresas realmente de grande porte. E a gente estava cadastrado na categoria de alimentos e nós, simplesmente, com esse chocolate, nós ganhamos o primeiro lugar da feira na categoria de alimentos. Não foi o primeiro chocolate, foi o alimento número 1 da feira do ano passado. De 800 expositores. Mas na nossa categoria eram 400 e poucos produtos. Você pensa em 800, mas na tua categoria vai para 400, 50% da feira era de produto. De alimento. Porque a maioria é alimento. E vocês ficaram, em primeiro lugar. Parabéns. Primeiro lugar. E aí, vocês divulgaram isso aonde? Vocês divulgaram isso aonde, Matheus? Vocês... Ganharam um prêmio super importante, foi um diferencial do cacete. Não, tô divulgando agora, mas... Não, isso tem que ser mais exposto. Tem que ser mais exposto. Matheus, você tem que falar mais. Porque, pega a quantidade de pessoas que passaram por ali, a turma toda que degustou, e aí tem todo esse processo, aí vai a questão da certificação. Vocês tiveram o trabalho da de ir lá fora buscar a certificação, para vir para dentro, pegaram a certificação nacional, internacional, tudo. Vocês vão para uma maior feira que tem. Do segmento. Do segmento. Mas é a maior feira que tem do segmento. Sim. No Brasil. Não, mas a gente saiu em alguns jornais, quando a gente voltou a Manaus, tiveram algumas entrevistas e tal. Ótimo, parabéns. Mas a gente explorou pouco. De fato, a gente não estava preparado para ganhar também, né? A gente não sabia, pela primeira feira, enfim. E aí a gente acabou tendo uma audiência maior do que a nossa comunicação suportava. A gente não conseguiu dar atenção para tudo, mas a gente tinha uma equipe em São Paulo que fizeram alguns releases, a gente conseguiu pelo menos divulgar em mídia escrita, muita coisa. Participamos demos entrada ao vivo a alguns jornais locais, de lá mesmo da feira. Mas foi muito legal. O que mais me perguntam, né, curiosidade sobre esse prêmio, é quais eram os critérios. Né? Então, assim, é uma feira de produtos naturais e orgânicos. Então, os avaliadores são nutricionistas, nutrólogos, chefes de cozinha. E aí os critérios eram saudabilidade, então não adianta o produto ser também muito gostoso, mas não ter uma entrega saudável. Era sustentabilidade, qual o impacto sustentável. Inovação, aí a gente pega um chocolate com cumaru, puxuri e guaraná, que assim, eu não sei se o pessoal conhece, mas cumaru seria equivalente a uma baunilha da Amazônia. Né? Ele entrega muitas notas de caramelo, notas de baunilha muito presentes no nariz, esse chocolate entrega. O puxuri já seria algo semelhante a uma noz moscada, mas é uma comparação muito esdrúxula a gente dizer que o puxuri é uma noz moscada. O cumaru ele realmente é muito semelhante à baunilha, mas o puxuri ele entrega um pouco mais de picância, ele entrega um pouco mais de frescor, ele é muito mais aromático, na minha opinião, que a noz moscada. E o guaraná ele tem o lado antioxidante e o lado energético. Então passa a ser um chocolate também funcional, né? A gente não vende, obviamente, como um chocolate funcional, mas ao olhar dos jurados, foi essa a crítica que eles comentaram. E, obviamente, o sabor. Então, eu convido todos a provar, já que a gente não fez uma comunicação adequada
Em tempo, eu convido todos a provarem esse chocolate. Realmente, o Cumaru, Puxuri, Guaraná vou fazer inveja um blend. Você, tá? Que eu vou comer, vou experimentar o chocolate. De premiado. 54%. Muito bacana. Eu sou um cara que eu adoro chocolate. E sempre, depois você me dá o feedback. Esse aqui eu vou ele realmente ele é muito aromático. Esse aqui... Eu vou fazer inveja, daqui a pouco eu abro e mostro pra você, mas deixa ele aqui. Deixa o Matheus contando as histórias de chocolate, porra, porque eu tô ficando maluco aqui, porque, porra... Vamos lá, quanto tempo tem a Arabu? A Arabu nasce em 2018, mas ela praticamente ficou fechada há mais de um ano na pandemia. Ela nasce primeiro para formulações, depois de formulações ela se prepara para entrar no mercado, vem a pandemia, ela espera um ano, depois de um ano ela acaba entrando no mercado. Em 2020... ela tem uma nova paralisação por conta, assim, é porque aqui em Manaus as pessoas não sabem, mas aqui em Manaus, lógico que em Manauara sabe, mas aqui em Manaus a gente teve 2 pandemias, né? Uhum. A gente teve a pandemia fora de Manaus, que parou o nosso comércio, e depois a gente teve a nossa exclusiva, que parou de novo o nosso comércio, quando o São Paulo, o Sudeste inteiro já estava praticamente voltando, a gente infelizmente teve aquele momento bem complicado, né? Falar desse momento, enfim. Mas, então, a Arabu parou no primeiro momento, depois parou no segundo momento, e ela entra no mercado efetivamente em 2021. Em 2022, a gente conhece a Arabu, então ela é uma das primeiras startups que entra na Axel. E em 2023 a gente faz esse lançamento nacional. Respondendo a tua pergunta anterior também, a gente começa a realmente entrar no mercado Sudeste depois da feira. Hoje, a gente já tem, tratando em números, a gente já tem um número de 70%, 65% do mercado em São Paulo. Caramba! O nosso maior mercado consumidor hoje é São Paulo. A gente também tem em Brasília, também tem em Santa Catarina, a gente tem em Rio de Janeiro, mas hoje 60%, 70% do faturamento da empresa é São Paulo, não é mais Manaus. E em dezembro do ano passado fizemos a nossa primeira exportação. Pô, legal. Fizemos a exportação para o Japão, começamos pelo Japão. A gente se preparou muito para entrar na Europa, mas acabou o Japão provocando essa primeira exportação. Já fizemos a segunda exportação para o Japão, esse mesmo cliente. Fizemos uma exportação para Portugal e fizemos uma exportação para os Estados Unidos e lançamos agora um primeiro white label. A gente ainda não tinha trabalhado nesse segmento. White label é quando a gente faz um chocolate com a marca do cliente. O Carrefour faz muito isso. Sim. Chega com a indústria lá de azeite, fala eu quero meu azeite, bota, né? Eles têm muita escala para isso. E esse white label é nos Estados Unidos, é no estado do Colorado. Caramba. A gente, cara, e assim, o cliente exigiu, ele quis muito esse chocolate. Porque ele queria. Ele quis muito, para você ter uma ideia, a gente fazer a embalagem aqui, transformar a embalagem não é nada muito difícil, né? Mas o nosso chocolate ele tem uma marcação na forma. No molde, quando o chocolate vai derreter no molde, ele sai com o nosso nome. Imagina eu botar aqui Paracabos e quando o cara abrir, o chocolate está com a marca Arabu. E aí a gente colocou, olha, realmente eu posso fazer, mas todos os nossos moldes são produzidos na Bélgica e a gente não quer baixar a qualidade, entendeu? Eu não quero depois o cara ler aqui atrás, produzido por Arabu, e chegar lá o bicho fora de esquadro, não tem sentido. E eles atenderam essa exigência, então eles fizeram a importação no caso, dos moldes. E aí a gente está enviando agora nosso primeiro cliente white label. Eu te confesso que é um mercado que eu estou conhecendo. Existem riscos de trabalhar white label, ainda mais se o cliente for muito grande. Eu acho que não vai ser o caso, a Arabu está em crescimento, eu acho que ele não vai suportar mais do que 20%, 30% da minha capacidade produtiva, então eu estou tranquilo com isso. Mas, por outro lado, eu acho muito interessante quando a gente entra no mercado de outro país, a gente tem pouco conhecimento técnico do que aquele produto realmente vende. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente foi desenvolver uma embalagem para a Europa, eu fiz uma embalagem de 25 gramas. Quando eu fui fazer uma embalagem para os Estados Unidos, eu fiz uma embalagem de 70 gramas. Quando eu cheguei lá, porque eu pensava, não, americano é plus size, americano não vai querer 25 gramas. Uhum. Chegar lá, botar meu chocolatezinho do lado dos chocolates que eles têm lá, não vai ter percepção de valor. Assim, não, isso é para criança, né? Enfim. E aí o cara que entra no white label me pediu um chocolate de 20 gramas. Então, pra você ver, né? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar white label. Eu consigo manter a capacidade produtiva da minha fábrica a todo vapor e o cara tem um know-how do mercado que ele está atuando, né? Então, enfim. Cara, que bacana. A gente fica muito feliz com isso, né? De
de aprender um pouco mais sobre as empresas aqui da própria Amazônia, desse crescimento. Matheus, estamos chegando ao final do Parazino Podcast, esse 34º episódio, mas assim, qual a perspectiva daqui para frente da Arabu? Só para a gente matar esse momento assim, falar assim, a Arabu, o pessoal gosta muito de falar assim, 5, 10, 15 anos. Não, vamos fazer assim, daqui para frente. Qual é a perspectiva que vocês têm da Arabu agora? Olha, a gente tem um produto que vai ser lançado esse mês, que eu acho que vai vir... Assim, estou apostando muito nele. É um drageado. Ele é como se fosse uns bombons arredondados. E também com essa concepção de trabalhar insumos amazônicos, levar esses sabores e aromas que o mundo está ávido para conhecer, os sabores da floresta. E a gente fez um drageado de cupuaçu, que eu acho, com cupuaçu liofilizado, que eu acho que está um negócio assim... Realmente, a gente lançou ele no ovo de Páscoa agora. Pô, legal. Foi recorde de faturamento da empresa. Enfim, depois que a gente entrou em São Paulo, a gente fez recorde de faturamento de janeiro, fevereiro, março. E eu fiquei muito surpreso, porque janeiro era muito fraco. E janeiro quebrou recorde de faturamento, fevereiro quebrou recorde de faturamento mesmo com um mês mais curto. E março chegou a Páscoa, quebrou tudo estourou de novo. A gente fez ovo de Páscoa só por encomenda e acabou também vindo uma demanda muito grande. Então, a minha expectativa esse ano, com o lançamento dos novos drageados, com esse crescimento, esse ganho de mercado que a gente tem tido no interior, eu acho que a gente pode ser aí que futuramente, se Deus quiser, a gente tenha uma pinguaria aqui da Amazônia. Sabe o que é uma pinguaria? Não. Não, uma pinguaria não. Conta aí. É uma brincadeira, mas é que muito se fala em startup, quando se fala em startup a gente sempre mira unicórnio, né? Unicórnio, aí seria uma pinguaria. A gente não tem unicórnio aqui, mas a gente tem uma pinguaria. Boa. Então eu acho pra quem não conhece, além da Amazônica. Então eu aposto muito aí que eu, sinceramente, assim, não seria uma surpresa para mim nos próximos anos a gente ter uma pinguaria aqui na Amazônia e a Arabu tá entre elas. Cara, legal, muito feliz. Matheus, gostei demais de aprender, outra aula aqui de negócio. Parabéns pelos negócios, pela Axel, parabéns pela Arabu que tá lá dentro também. Você que quer saber mais, a gente vai colocar o link aqui de contato com o Matheus, com a Arabu, com a Axel também para vocês acompanharem, saber se você tem projetos dentro dessa área de bio, aí procurar a Axel também, então, para poder te ajudar, de repente, alavancar o seu negócio que tá aí, você tá patinando, não sabe para onde ir, e ter o direcionamento deles é muito bacana. Matheus, a gente fica muito feliz. A gente vai terminando aqui o nosso Parazino Podcast, 34º episódio, o segundo da segunda temporada. Parazino Podcast, vem com a gente, o próximo pode ser você.